Você não está gravando. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar e adorar o nome do Senhor. Hoje será o nosso culto voltado justamente para a nossa comunhão com a ceia do Senhor. Que Deus possa estar visitando o seu lar nessa noite através do Espírito Santo. Mas eu quero te convidar nessa manhã, primeiramente, a nós orarmos ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, meu Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse dia de hoje, Pai. Meu Deus, eu entrego tudo diante das Tuas mãos, já te agradecendo, crendo na vitória. Meu Deus, toma a nossa vida diante das Tuas mãos, toma o primeiro lugar, a frente e a direção. Vai trabalhando, meu Senhor amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Meu Deus, visita agora nesta manhã cada lar, meu Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor, através desta palavra, Pai, possa, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, alimentar também meus irmãos, Pai. Meu Deus amado, Pai querido, toma cada um dos Teus filhos diante das Tuas mãos, Pai, nesse domingo, Pai, que nós estamos, Pai amado, Pai querido, Deus amado, Pai querido, nos alegrando com o Senhor, Pai. Meu Deus, porque nós sabemos, Pai amado, Pai querido, que é a nossa passagem, Pai, meu Deus amado, Pai querido, para a salvação através de Cristo Jesus, Pai. Meu Deus, porque o Teu sangue representa isto, Pai, a passagem, Pai, a passagem para a nossa salvação total. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Assim eu quero orar, Pai. Meu Deus amado, Pai querido, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 545, glória a Deus, 545, nessa manhã, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está.
vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias ao nome do Senhor. Amado irmão, quero já agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar levando a mensagem da palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho, a vidas que se encontram no seu lar, a vidas que se encontram justamente restaurado pelo Senhor. E hoje nós estaremos falando Jesus, o restaurador da vida. É Ele que dá a vida, é Ele que nos deu a vida, dando a sua própria vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você que se encontra no seu lar, você pode já preparar os seus elementos da ceia, colocando uma pequena taça de um vinho e um pão, pedaço de pão, onde você está aí juntamente na sala ou em qualquer parte da sua residência. Se você quiser se colocar justamente preparado já, porque depois da palavra nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, e eu quero te convidar justamente a você ir preparando os elementos da ceia para que nós possamos cear. É um momento novo, está ceando desta maneira, ceando online, mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, meu ouvinte, logo você estará conosco, logo você estará com seu pastor na sua igreja, para que possa justamente estar compartilhando dessa comunhão junto. Não que nós não venhamos estar junto, porque nós somos igreja do Senhor, e você também, nessa manhã, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está no seu lar, você é a igreja do Senhor. Alguns vão estar mãe, filhos, netos juntos, ceando, parente próximo ceando. Que Deus possa abençoar essa manhã de estar em comunhão juntamente com o seu familiar, mas saiba que o Espírito Santo está te visitando nessa manhã, porque hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a passagem de largo. Nós estamos, outrora no Antigo Testamento, o Senhor orientou a Moisés para que viesse orientar o seu povo, para que viesse matar um animal, um carneiro macho, um cordeiro macho, para que viesse justamente de um ano, no vigor da sua idade, sem mácula, sem defeito nenhum, para que viesse justamente celebrar a Páscoa, celebrar a comunhão, celebrar ali aquele momento que eles iriam justamente receber a libertação, a passagem da opressão para a liberdade, da opressão para uma vida nova com Deus. E o Senhor orientou a Moisés para que viesse falar ao seu povo, para que viesse pegar esse sangue e passar nas vergas e nos umbrais das portas. Assim o povo de Deus obedeceu a orientação que Moisés havia designado, e à meia-noite o anjo da morte passou, e quando ele passou ali na terra de Gósen, aonde o povo estava acampado, nas suas casas, viu o sangue nos umbrais das portas, e ele passou de largo, indo para o Egito. Assim hoje é a nossa Páscoa, porque Cristo, ele passou de largo, derramando o seu sangue para nos resgatar da maldição do pecado, sendo ele
fazendo-se maldito para nos resgatar da maldição do pecado. E hoje eu quero compartilhar esta palavra com a amada igreja do Senhor, que se encontra em Lucas 24. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, aonde vai falar a respeito justamente do texto que nós estaremos hoje trazendo como uma mensagem para nós, uma mensagem que deixa justamente claro que Jesus é o restaurador da verdadeira vida. Jesus é o restaurador da verdadeira vida. Vai dizer assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 12. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o céu, para o chão, lhes falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glórias a Deus. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11, e todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, é a Tua palavra, Senhor amado Pai querido, nessa manhã, Pai, meu Deus, a ser ministrada, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor vive, Pai, e o Senhor é o restaurador da verdadeira vida, Pai, em Cristo Jesus. Meu Deus, que esta palavra, Pai, ao chegar no lado do meu irmão, Senhor amado Pai querido, possa trazer verdadeiramente, Pai, o significado da ressurreição, para que eles possam entender, Pai, que nós temos vida em Cristo Jesus, porque a ressurreição, Pai, foi um fato real, e esse fato real trouxe para nós, Pai, também o direito de nós, quando o Senhor vier nos chamar, termos também o direito da ressurreição. Meu Deus, eu entrego, Pai amado, Pai querido, cada lar agora diante das Tuas mãos. Eu entrego cada vida, Pai, diante das Suas mãos. Eu entrego, Pai, as ovelhas, Pai, que o Senhor tem me dado como pastoreio, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Meu Deus, que eles possam também se alimentar nesta manhã, Pai, desta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu já falei, o título dessa mensagem é Jesus, o restaurador da verdadeira vida. Jesus, ele é o restaurador da verdadeira vida. Jesus cumpriu, irmãos, todas as etapas aqui na terra. Justamente a última etapa era a ressurreição para, no futuro, da sua segunda vinda. Jesus, sendo homem, ele triunfou sendo vitorioso sobre a morte. A morte não teve como parar Jesus. A morte, ele vencendo a morte, também deu a nós, hoje como igreja, como
seus filhos, como filho de Deus Pai, como nosso Senhor, o direito também de nós vencermos a morte, porque Jesus foi o primogênito dos mortos. Jesus nos mostra que a morte não foi o fim, mas sim o início de tudo. A semelhança de Jesus, venceremos a morte e teremos a parte com Ele na vida eterna de Deus. O fato de alguns não crerem na ressurreição de Cristo, como Tomé também não creu sendo um dos discípulos, nos remete ao texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A mensagem cristã, irmãos, não é apenas sobre o perdão dos pecados, mas sabemos que só Jesus pode perdoar os pecados. Por mais importante que seja, ela versa também sobre a esperança de que procederá da morte para a vida, glórias ao nome do Senhor, para uma vida nova e melhor. Porque se nós, irmãos, não cremos na ressurreição de Cristo, a Bíblia nos fala que é vã nossa fé. Jesus é o restaurador, irmãos, da verdadeira vida. Sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Não dispomos de esperança, sem nada para destacarmos como a conclusão da vida presente, de confiança e obediência. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que nessa manhã, meus amados irmãos, nós venhamos entender que a ressurreição é um fato que aconteceu sim na história cristã. É um fato que aconteceu para mostrar para nós que Cristo, Ele venceu a morte. E Ele foi o primogênito dos mortos. A morte não pôde parar. E Ele está dizendo para nós hoje, nessa manhã, que Ele preparou justamente esse momento para nos mostrar que há vida após a morte. E para que nós possamos ter o direito de entrar na vida eterna, nós precisamos crer em Cristo Jesus. Crer na sua obra, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, porque as mulheres, Maria, como diz o texto, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram procurar aquele que havia já sido ressuscitado. E o texto vai dizer para nós, por que buscar entre os mortos o que vive? Meu amado irmão, minha amada irmã, Cristo está vivo e Ele vive dentro de você. Cristo está vivo e Ele vive justamente porque Ele venceu a morte. E Ele vencendo a morte, Ele deu-nos direito também de nós, que estamos aliançados com Ele, vencermos a morte, para que nós possamos adentrar na Nova Jerusalém, para que nós possamos adentrar e termos a vida eterna em Cristo Jesus. A verdade central do Evangelho, irmãos, nos remete que Cristo ressuscitou dos mortos. Em Atos capítulo 2, verso 23 e 24 diz: este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-os, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustas, mas Deus o ressuscitou, soltar as ânsias da morte, porque não era passível que fosse retirado por ela. Cristo ressuscitou, meus irmãos. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo. Domingo que Cristo, através do seu sangue, fez com que nós viéssemos passar de largo, justamente da morte
que era o mundo para a vida em Cristo Jesus. E nós aguardamos o grande dia que Cristo virá nos chamar para sairmos desse tabernáculo terreno, para irmos para o tabernáculo celestial, para junto dele. Mas, querido, precisamos ter em mente alguns pontos ao considerarmos o assunto que é de importância para a nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. O primeiro ponto que precisamos ter em mente é a ressurreição é um fato real. A ressurreição é um fato real. Olha o que vai dizer, novamente vou estar lendo, o verso 1 ao verso 5. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o homem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Irmãos, nós não podemos nos enredar pensando que a volta dentre os mortos seja capaz de produzir fé em nosso coração. Jesus criticou Tomé por ele ter insistido nesse tipo de prova. Mas se for o nosso desejo, certamente ficaremos muito desapontados. Tomé, ele não cria, mesmo ele sendo um discípulo de Jesus, andando com Jesus. Se eu não ver os cravos nos pés e nas mãos, eu não creio. E Jesus, quando se apresenta, fala a Tomé justamente: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós precisamos sim, irmãos, crer. Crer que a ressurreição aconteceu. Crer que Cristo ressuscitou. Querido, a fé não provém do testemunho de milagres, por mais sensacionais que sejam, mas de ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 vai dizer: é assim a fé, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus, irmãos, vai gerar fé em nós, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que vive e não está morto. A fé que nós temos pelo fato que vivo pela fé no Filho de Deus, pois estamos crucificados com Cristo. E a crucificação com Cristo significa morte ou separação do dominante da velha vida pecaminosa. É liberdade para experimentar o poder da vida ressurreta de Cristo mediante a fé. Meu amado irmãos, você foi separado. Você foi escolhido por Deus. Você teve a oportunidade de ser separado para que você viesse justamente nesse dia de hoje, ao nós celebrarmos esse momento de comunhão com a ceia, nós lembrarmos sim de Cristo Jesus. Lembrarmos do seu corpo, lembrarmos do seu sangue, lembrarmos que Cristo foi erguido na cruz para que viesse levar o meu pecado, o seu pecado, mas para que ele viesse também no terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. E eu quero te dizer nesta manhã que ele está vivo. E Cristo, quando ele fez esse fator da ressurreição, ele trouxe para nós também a restauração da verdadeira vida. Que você possa crer nessa manhã que Cristo ressuscitou e ele veio restaurar a nossa vida. Em Gálatas capítulo 2, verso 20 e 21, porque eu mediante a própria lei morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em ti. Cristo vive em você, igreja do Senhor. Cristo está vivo aí presente contigo nessa manhã. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer, irmãos, é justamente que precisamos ter em mente que a ressurreição é a restauração da vida. A ressurreição é a restauração da vida. No verso 6 ao verso 8 vai dizer: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que como vos preveni estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Cristo, através da ressurreição, é a restauração da vida. Antes de tudo, não se trata da questão da morte. Não se trata da questão da morte, ainda que também verse sobre ela mais a questão do pecado. Jesus Cristo foi e é e continuará sendo o restaurador da vida. Sem a ressurreição permaneceríamos em nossos pecados. Contudo, a obra expiatória de Cristo está completa, porque ele ressuscitou dos mortos, dando a oportunidade à humanidade para crer no Filho de Deus. E os que creem, tendo a restauração da vida. Aos que creem, Cristo irá fazer a obra de restauração da vida. A ressurreição é a prova, irmãos, de que o sacrifício foi aceito por Deus Pai. E a nossa libertação da escravidão da morte. Eu tenho a vida em Cristo Jesus. Eu e você temos, sim, irmãos, a vida em Cristo Jesus. A ressurreição é a restauração da nossa vida em Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, a crucificação lida com o nosso passado, ao pagar o preço dos nossos pecados. E a ressurreição, por sua vez, aponta para o futuro, quando habitaremos com Cristo e reinaremos com Ele nos lugares celestiais. E a esperança de que procederá da morte uma nova vida melhor. Uma vida nova melhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O terceiro ponto que precisamos ter em mente é: a ressurreição chama a ação missionária. A ressurreição nos chama para a ação missionária, a obra missionária. Do verso 13 ao 35, e eu quero que você leia aí na sua casa, depois que nós estivermos fazendo a comunhão da ceia. Jesus se apresenta a 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús fica a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Jesus se apresenta diante dos discípulos, pois era viva a certeza da ressurreição de Jesus. No verso 14 eu vou estar lendo: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam comentando a respeito dos acontecimentos da morte de Jesus. E era justamente ao terceiro dia. O mestre havia ressuscitado com eles. E questionaram, mas só reconhece no ato do partir do pão. Eles questionaram ali porque Jesus estava ali no meio deles, mas eles não entendiam. Mas quando o mestre partiu o pão, eles reconheceram.
Jesus estava junto dos seus discípulos para permanecer em Jerusalém, o centro da onde iria iniciar a obra missionária. Era necessário que permanecesse nas cidades até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo nos chama para essa obra missionária. A obra de nós levarmos a mensagem que Ele ressuscitou, Ele vive e Ele quer nos trazer vida, porque Ele é o restaurador da vida e nós só receberemos vida em Cristo Jesus. Que nessa manhã, nessa breve meditação, eu quero trazer para você justamente o fato que Cristo, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está vivo no meio de nós e Ele está presente contigo. Jesus, o restaurador da verdadeira vida. Se você se encontra em casa, eu quero que você pegue os alimentos da sua ceia para que nós possamos cear nessa manhã. E eu vou estar lendo o texto justamente de Mateus 26, 26. Se você puder pegar os alimentos da ceia do Senhor, deixar aí já. Pegue seu pão, erga seu pão. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoando partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Erga seu pão em cima da sua fronte, em cima da sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor ressuscitou. Ressuscitando para nos trazer a verdadeira vida. Jesus Cristo ressuscitou e nos trouxe a verdadeira vida. Eu creio nisso. Jesus é o restaurador da verdadeira vida, eu creio nisso. E meu Deus, este pão que representa seu corpo, em nome de Jesus, que nessa manhã, que nós possamos saber que ao erguermos o pão sobre as nossas cabeças, como Cristo foi erguido na cruz, nós estamos aqui confessando que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Abençoa meu amado irmão que está ouvindo, que está presente nessa manhã para celebrar a ceia, esse momento de comunhão. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, este pão. Abençoa, Pai, trazendo fortalecimento espiritual para a vida do meu irmão. E eu quero orar assim, dizendo ao meu amado irmão: seja abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Receba aí no seu lar a verdadeira restauração da vida. Receba aí no seu lar essa comunhão. Receba aí no seu lar a visitação do Espírito Santo no seu lar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, comei dele todos, também eu vos digo. Comei dele todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Erga seu cálice. Como diz as Escrituras, a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue,
o sangue da nova aliança, aleluia, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, eis aqui, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, este suco de uva que representa seu sangue, Pai. Abençoa, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. O sangue que verteu na cruz, Pai, para a remissão dos nossos pecados, Pai. O sangue que verteu na cruz, Pai, para nos resgatar da maldição do pecado, para nos trazer a verdadeira restauração da vida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E nós estamos sim, Pai, aliançados nessa nova aliança. Abençoa, Pai, meu irmão, Pai, minha irmã, que ao erigir, Pai amado, Pai querido, esse alimento, Pai, possa, Pai, em nome de Jesus, entender e saber que ele é sim marcado pelo sangue de Cristo, ele é sim e recebeu sim, louvado e engrandecido o nome do Senhor, a passagem para a salvação, a passagem para que possa receber a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa visitar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo este cálice da nova aliança. Beber dele todos, diz o Senhor, também vos digo, beber dele todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus abençoe, meu amado irmão, nessa manhã. Que os amados irmãos que vão cear no seu lar, que a presença do Espírito Santo possa ter enchido, irradiado e visitado meus irmãos aí no seu lar. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Está próximo o nosso reencontro. Está próximo, eu creio nisso em nome de Jesus. Está próximo o momento que nós estaremos reunidos, louvando e adorando ao Senhor no lindo coral. Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.